Olá, boa noite. Está no ar mais um Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV Aparecida para trazermos boas conversas que formam e informam. Nesta terça-feira, peço licença para participar do programa que, como você pode perceber, saiu dos nossos estúdios. Viemos até o Convento Redentorista, no Santuário Nacional de Aparecida, para falar sobre os 130 anos da chegada dos primeiros missionários alemães à capital mariana da fé. Nesse primeiro bloco, vamos bater um papo justamente para recordar os fatos, os personagens e os desafios encontrados por aqui a partir daquele 28 de outubro de 1894. Por isso, tenho a alegria de contar aqui com a participação de dois convidados que conhecem boa parte dessa história. Primeiramente, agradecer ao padre Flávio Cavalca de Castro, missionário redentorista, por estar conosco. Padre, sua bênção, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, ouvinte. Obrigado, padre. Agradeço também a participação do nosso outro convidado, padre Ulisses José da Silva, que está conosco. Padre Ulisses já participou outras vezes com a gente do Aparecida Debate, mas uma alegria estar com o senhor aqui mais uma vez. E é bom recordar, fazer memória, né? E somos nós essa geração que brotou daqueles primeiros alemães que aqui estiveram, né? E aqui estamos na alegria de ser redentorista e na alegria de celebrar esses 130 anos de existência e de presença dos redentoristas no Brasil. E o padre Ulisses falou, né, dos senhores como frutos do trabalho desses primeiros redentoristas que por aqui chegaram. A gente não quer entregar a idade, mas é a experiência, né, padre Flávio? E queria que o senhor falasse justamente, nos ajudasse a recordar um pouco de quem eram, como eram aqueles primeiros missionários que chegaram aqui em Aparecida. Em outubro de 1944, aos 11 anos e meio de idade, eu estava participando das celebrações da chegada dos redentoristas em Aparecida, os 50 anos de chegada. Então é bom, algum tempo depois, estar de novo falando. Pena que eu só lembro de 44 para cá. Por outro lado, falar da chegada dos redentoristas, para mim é também uma questão meio familiar, porque meus avós e bisavós que moravam ali no Potim fizeram parte da acolhida dos redentoristas. De qualquer maneira, meu conhecimento dos redentoristas foi inicialmente marcada por muito respeito. Quando eu vinha a Aparecida e via aqueles padres solenes entrando e saindo da basílica ou do convento, eu ficava meio receioso, mantendo-me à distância. Me lembro que na família, aqueles alemães e os primeiros brasileiros tinham fama de serem padres muito sérios e muito bem preparados. Tanto que, honestamente, meu pai me perguntou, não é melhor ir para outro seminário do que para esse dos padres alemães aí em Aparecida, que são assim tão sérios, tão rígidos? Acho que de começo a presença dos redentoristas foi marcada por essa imagem. Mas, logo em seguida, eles começaram a conquistar uma outra percepção por parte dos romeiros e dos habitantes aqui da região.
e passaram a ser considerados como padres próximos do povo. Eles frequentavam muito a casa, apesar de todo o rigor antigo, eles aproveitavam todas as oportunidades para manter contato com as famílias. Isso da minha experiência pessoal. Pelo que eu sei, a preocupação inicial dos redentoristas chegando aqui foi, em primeiro lugar, com a língua portuguesa. Procuraram aprender, alguns não conseguiram, outros mais ou menos, e alguns conseguiram muito bem. Falavam português correto, ainda que de vez em quando com um sotaque mais pesado, mais leve. Para eles, falar a língua era poder manter contato com o povo. E era também a maneira de eles poderem transmitir uma mensagem. Eu notei isso ao ler a história. Segunda preocupação muito forte, que se nota imediatamente, com a formação doutrinal, catequética básica, tanto para a minguada população de Aparecida da época, como também para os romeiros. Procuraram dar uma orientação mais séria para as romarias, para o papel do santuário. E aí eu faço, sob meu ponto de vista, uma observação, tanto para o trabalho em Aparecida, como sobre o trabalho em Trindade, Goiás. Apesar de toda a boa vontade, influenciados pela ideia do tempo, os redentoristas primeiros aqui e lá em Goiás, e durante muito tempo, deixaram pouco espaço para os romeiros no santuário. No santuário, quem falava era só o redentorista. E onde ficaram aqueles cantos de terço cantados pelos romeiros antigos quando chegavam aqui ou lá em Trindade de Goiás? Quando não era a hora da Eucaristia, o santuário era deles. Cumpriam as suas promessas do jeito que queriam, tinham seus atos de devoção. Os bons alemães e muitos brasileiros que seguiram a mesma história reservaram espaço no santuário para o padre, para o clero, e obrigaram o povo a ser apenas ouvinte, apenas receptor. Uma última coisa que eu gostaria de ressaltar. Desde o começo, 4, 5 anos depois que chegaram, quiseram formar o seu seminário, do qual já falavam antes de sair da Alemanha, para formar
padres redentoristas brasileiros. Procuraram, com todas as dificuldades da época, dar para esses seminaristas a melhor formação que podiam. Tanto que, quando terminaram o que a gente chama de ensino médio, queriam preparar os rapazes para filosofia, teologia. Mas perceberam que aqui no Brasil não havia propriamente manuais. Então traçaram uma caminhada difícil. Era preciso que eles aprendessem bem o alemão e bem o latim, para depois poderem estudar filosofia e teologia. Hoje talvez fosse bom se nós redentoristas continuássemos com a mesma preocupação. Mas já falei demais. Imagina, Padre Flávio. Mas isso é bom para a gente conseguir ter essa imersão nessa história, né, Padre Ulisses? E o Padre Flávio ajudou a gente a recordar, a talvez na imaginação vivenciar como era aqueles alemães e aquela igreja, aquela comunidade que eles encontraram. O que a gente pode dizer, né, Padre Ulisses, era bem diferente do que a gente conhece agora. Era uma realidade eclesial no Brasil muito distante da que a gente tem hoje, não era? Certamente, né? Nós podemos dizer que naquela época o Brasil era um Brasil rural, né? Principalmente. Pequenas cidades, né? Mas a maior parte de nós morávamos, como dizer, na roça, né? Padre Flávio já é mais urbano, mas eu vim da roça, entrei em 1954 no seminário, 11 anos. Não tenho a memória de muitos desses alemães que já tinham desaparecido. Padre Antão Jorge ainda conheci bem, né? Desde o Antão Jorge até o último que aqui esteve, eu acho que o irmão Wilibaldo. Mas é muito importante que esse espírito missionário que eles trouxeram consigo, assim, foi passando de geração em geração, sabe? Nós ainda nos sentimos unidos e orgulhosos desses primeiro grupo de alemães. Eram 7 sacerdotes e 7 irmãos, né? Eu já sublinho esse aspecto. Trouxeram irmãos porque eles não vieram somente para celebrar, eles vieram para evangelizar, e aí os irmãos eram importantes. No trabalho manual, em tudo que faziam, eles foram muito importantes. E eu acho que essa herança que nós recebemos de dedicação, daquilo que o Padre Flávio dizia, né, de acolher os romeiros, né? No fundo, eles tinham um respeito muito grande pela piedade popular daquele povo, né? Você não tem testemunho de que eles queriam acabar com a piedade popular, pelo contrário. Eles próprios já vinham com o coração voltado para a imagem negra de Nossa Senhora, como já conheciam em Altötting, na Alemanha. Sentiram-se em casa com a nossa imagem negra de Nossa Senhora Aparecida. E a partir daí foram desenvolvendo toda uma forma de evangelização que, dizia o Padre Flávio, era uma catequese constante para o povo, né? E muita gente foi tocada por essa forma de evangelizar, em que a figura de Jesus e a figura de Maria estavam sempre unidas, né? Creio que essa herança dos alemães, ela continua marcando as gerações atuais de redentoristas. Eu vejo meus confrades que trabalham nesse santuário, entendem o amor ao Cristo Redentor, o amor a Nossa Senhora brota do coração de cada um e não apenas, digamos assim, trabalha com o povo que tem essas devoções, né? Vai muito além do que isso. Essa coisa bonita exatamente de acolher. Eles souberam acolher o povo que chegava, a Aparecida, as romarias que iam chegando, né? Procuraram, evidentemente, administrar e organizar de forma melhor, mas acolhiam. Esse acolhimento sempre foi uma marca muito forte desses redentoristas, né? Foram levas, não sei dizer, levas de alemães que chegaram até nós, né? Praticamente quase até os anos 40, né? 36 chegaram até nós, né? E
havia uma coisa, eles vinham aqui para viver e morrer aqui. Não é que, como a gente faz atualmente, vou passar um tempo lá, depois eu volto para minha Alemanha. Não. Quase todos eles viveram e morreram encarnados aqui no nosso chão brasileiro e nesta região de Aparecida. Então, realmente havia uma dimensão muito profunda de fé, de desprendimento, de coragem, né, que marcou esses redentoristas. Alguns nós consideramos realmente como verdadeiros homens santos. E dizia o Padre Flávio, a gente tem essa sensação, e eram ao mesmo tempo homens que tinham uma cultura, sabe? Não eram, perdão da palavra, assim, de meia tigela, não. Eles traziam uma cultura consigo, traziam um conhecimento, né? Alguns deles de uma forma assim até admirável. Na primeira turma havia 2 que tinham feito faculdade. E é interessante, porque você veja, eles chegaram aqui, uma das primeiras preocupações, fundar a editora Santuário, Oficinas Gráficas de Aparecida, né? E já queriam dar para o povo os seus livrinhos, um povo praticamente analfabeto, mas eles já queriam passar em mão. O nosso manual do devoto foi se fazendo. Era uma preocupação assim de fazer esse povo crescer, humanamente, crescer na fé. E a gente vê que as primeiras gerações já formadas por eles, que tiveram que fazer filosofia e teologia da Alemanha, também eles herdaram essa preocupação, né? A gente queira ou não, né? A pregação do redentorista sempre foi em cima da fé, mas também em cima de fazer o ser humano crescer como ser humano, né? Evoluir cada vez mais. Então, eu tenho por mim que todas as raízes desses alemães ainda continuam presentes na nossa memória e como um apelo constante para nós, porque nós estamos aqui no século XXI correndo outros riscos muito grandes, né? Tudo que é hoje o mundo da internet, rádio, TV, né? E nós estamos enfrentando, pedindo a bênção e a inspiração de Deus para levar em frente tudo isso. E graças a Deus estamos conseguindo. Às vezes, Padre Flávio, eu fico imaginando assim, né? Se aquele primeiro grupo de 7 irmãos e 7 confrades sacerdotes, se eles pudessem chegar aqui e dar uma olhada no que aconteceu com o Santuário de Aparecida, eu acho que eles iam levar um susto. Acho que iam se espantar, né, Padre Flávio? Isso, eu coloco uma coisa que eu acho muito importante desses 130 anos, não sei se Flávio concorda, mas houve, num certo sentido, uma continuidade missionária, sabe? Não é que chegou um grupo, vamos sair do zero. Os colegas que estiveram aqui não souberam fazer nada. Nós, graças a Deus, há uma continuidade. Há pequenas diferenças, mas essa continuidade que fez crescer. Senão cada um ia começar a construir a Basílica Nova do começo, né? Isso é muito importante, essa capacidade de dar uma continuidade a um trabalho missionário, sabe? Com as nossas diferenças, discutindo muitas vezes, mas no fundo, nunca deixou de seguir em frente, ir construindo, ir levando para frente. Até as gerações mais novas, nós também, vão abraçando, a gente diz hoje, vestindo essa camisa e vestindo com gosto. São certos aspectos, né? Além daquilo que dizia o Padre Flávio, a preocupação imediata que muitas congregações não tiveram, porque fizeram do Brasil simplesmente um campo de trabalho para eles que eram excessivos, em número excessivo na Europa, então traziam sempre mais missionários. Desde a primeira turma, a preocupação com a promoção vocacional, né? Já pegar aqueles garotos, já começar a formar, né? E tivemos desde o início os primeiros redentoristas aqui do Brasil, que para muitos brasileiros não prestava para ser padre. Os nossos primeiros alemães acreditaram nisso e formaram já as primeiras levas de missionários brasileiros, né? Que foram assim os nossos antepassados em tudo isso. Então eu creio que essa continuidade também ela é muito importante, ela é essencial. Não há popstar, sabe? A única popstar é essa imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, né? E basta, né? Não tem o redentorista que faz isso, graças a Deus. É um time, é uma comunidade, entende? Mais ou menos capaz, mas que dá continuidade ao trabalho. E foi assim que esses alemães deixaram uma herança para nós. E, no fundo, eu creio que tudo bem que a gente celebrava a missa, dava os sacramentos, entende? Mas cada um tinha uma piedade pessoal muito forte.
vivenciava uma piedade, né? Tanto quanto aquele povo, eles vivenciavam também. Era um mundo clerical, como hoje tem um neoclericalismo, naquele tempo evidentemente era mais forte, mas eu acho que é muito importante aquilo que o padre Flávio acentuou. Eram missionários próximos ao povo. Eram missionários que tiveram a sabedoria de pegar essa imagenzinha e ir lá onde o Romero morava para pegar uma missão, entende? Visitar aquele local, visitar aquela cidade, pregar uma missão e aquele pessoal vinha até Aparecida. Então, essa sabedoria pastoral e missionária eles tiveram. Assim, há inúmeros aspectos que a gente pode acentuar na vida desses queridos antepassados. Não somente a geração dos alemães, também as gerações que seguiram a esses alemães. Foi muito importante. Quantos frutos a igreja e a congregação pôde colher a partir desse trabalho. Inclusive, temos 2 exemplos de histórias tão bonitas dedicadas ao anúncio do Evangelho, ao anúncio da copiosa redenção. Então, a gente agradece a participação dos senhores para ajudar a gente a contar essa história e, principalmente, a gente agradece pelo sim, pela missão dos 2. Padre Flávio, obrigado, pela participação com a gente e por partilhar um pouco dessa história conosco. Padre Ulisses, também, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui no Aparecida Debate, obrigado pela sua missão. Muito obrigado a vocês, viu? Porque no fundo vocês fazem parte do nosso time. Isso que o Padre Flávio dizia é muito sério. Hoje nós não somos equipe missionária sem todos os leigos colaboradores, entende? Que estão por detrás das câmaras, que estão trabalhando. Hoje vocês fazem parte dessa equipe missionária redentorista. Amém, agradecemos também por isso. Obrigado, Padre Ulisses, Padre Flávio, pela participação com a gente. Você que está aí nos acompanhando na TV Aparecida, o nosso programa faz uma rápida pausa, mas daqui a pouco está de volta para continuar conversando sobre os 130 anos da chegada redentorista aqui a Aparecida. Então não sai daí, é bem rapidinho, tá? Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. A gente segue com o nosso programa sobre os 130 anos da vinda dos missionários redentoristas para a cidade de Aparecida. Agora a gente vai ter uma conversa justamente sobre as celebrações, os encontros que marcam essa data tão especial. Acontece, inclusive, nestes dias, a Assembleia da Província Redentorista Nossa Senhora Aparecida, aqui mesmo, na Terra da Padroeira, recordando esse momento especial. E para esses trabalhos foi montada uma comissão extraordinária. A gente vai conversar com 2 membros deste grupo. Vou falar com a Maria Helena Malta, ela que é professora voluntária no Santuário Nacional de Aparecida e também oblata redentorista. Maria Helena, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar desse momento tão importante, celebrativo, jubilar, muito bom. Obrigado, viu, Maria Helena? A gente vai poder falar bastante sobre esse clima festivo que a gente vive aqui junto à congregação aqui na cidade de Aparecida e a gente conta também com a participação do missionário redentorista, irmão Alain Patrick Zuccherato, que atualmente também é diretor de arte pastoral aqui na TV Aparecida. Irmão, boa noite, sempre bom estar com o senhor aqui no nosso programa. Que alegria, uma boa noite para você, Guilherme, boa noite, Maria Helena, boa noite para quem está em casa, acompanhando o Aparecida Debate, hoje conversando sobre essa nossa história, o nosso trabalho, a nossa comissão, aqui representamos tantos outros, e as subcomissões constituídas para que a gente pudesse estar fazendo uma festa tão bonita essa semana. Afinal, né, Gui, são 130 anos, nós queremos celebrar essa história bendita. Irmão, falando da comissão já a propósito, então, para a gente explicar para quem está em casa um pouquinho do objetivo da formação dessa comissão, quem são as pessoas que fazem parte e como ela tem atuado para marcar esse momento festivo. Então, o nosso querido Padre Marlos Aurélio, nosso superior provincial, constituiu uma comissão, você citou muito bem, extraordinária, porque é uma comissão que funciona para esse evento, para esse momento, entendendo assim que nós precisamos de alguns confrades, daqueles que são da nossa congregação, os nossos oblatos e a força feminina, criativa, artística, que aí a Maria Helena tem muito, como nós sabemos, para que a gente pudesse fazer encontros, reuniões, e foram várias, e pensássemos todos os detalhes de uma grande assembleia. Vejamos, nós estamos em torno de 250 participantes nessa assembleia, nessa semana. E isso demanda a gente pensar nas
nos pormenores, né? Festa se prepara. Então, uma comissão extraordinária com esse grande objetivo de preparação. E aqui nós nomeamos, né? E o governo provincial constituiu o próprio Padre Marlos, nosso provincial, o Padre Mauro Vilela, o Padre Robson, depois nós os irmãos, o irmão Marco Lucas, o irmão André, eu e também a congregação nossa tem muito essa dinâmica, já vamos envolvendo os nossos jovens religiosos que estão chegando. Então, nós temos 2 junioristas, 2 estudantes de teologia, o Frater Lucas e o Frater André, constituindo essa comissão junto com a Maria Helena, nossa querida oblata, né? Comissão que se reuniu e a partir dessa comissão, outras muitas subcomissões entraram em funcionamento para pensar os vários temas, possibilidades, a logística toda, né, dessa grande assembleia. Maria Helena, queria que você contasse para a gente também como tem sido esse trabalho e, bem, a gente já está vivendo a Assembleia nessa semana, mas como foram esses preparativos, esses encontros para traçar como seria abordado e como seria recordada essa história com todos os participantes? Foram, como o irmão falou, foram vários encontros pensando em cada detalhe, né? Desde a parte litúrgica, como seria, o momento oracional, que é muito importante, o encontro deles dentro da casa de espiritualidade, que eles vão fazer subgrupos para discutir temas importantíssimos da província, né? Ainda mais um ano de província, então é muito importante. E também trabalhar a parte artística, porque a arte tem que estar junto, já desde Santo Afonso era um artista, então não tem como a gente fazer todo esse trabalho na Assembleia sem colocar a arte, porque a arte nos eleva, né? Então foi pensado com carinho cada comissão e desenvolvendo dentro de cada uma delas o que cada um ia trabalhar, o que ia ser feito dentro de cada uma dessas condições. E foi um momento muito rico, né? Momento de muito aprendizado, de conhecimento uns com os outros, né? E também sobre essa história riquíssima da congregação que nos deixa assim muito feliz de fazer parte dessa família. Como que é para você, Maria Helena, saber que você também representa esse grupo que tem, e depois o irmão pode dizer para a gente, mas imagino eu, uma parcela importante nesse trabalho, no sucesso da missão redentorista aqui em Aparecida? Isso é muito importante mesmo, sabe? Enquanto oblata, eu sempre me questionei, né, qual é o verdadeiro papel do oblato, né? Além de rezar, além de ter o sentido de pertença a essa congregação. E eu sinto também assim que nós, aparecidenses, nós temos uma dívida de gratidão muito grande com a família redentorista. A gente pertence um pouco a eles e eles a gente. Parece que é tudo uma grande família. A cidade inteira respira. Eu não consigo enxergar a Aparecida sem a presença redentorista aqui. Então eu sou assim muito grata a tudo isso e fazer parte dessa família é uma coisa que engrandece demais, sabe? Assim, me leva no sentido de chegar mais próximo do carisma de Santo Afonso, de toda a congregação, do acolher, como o irmão diz, né? Lá atrás, 130 anos, acolhemos as pessoas que aqui estavam, o texto mesmo fala, né? Quanta alegria tinha Aparecida com a chegada dos bávaros até aqui. E quanta alegria nós temos hoje com a presença dos missionários aqui. Então, fazer parte de tudo isso é muito bom, é enriquecedor e eu digo assim, é momento de aprendizado. Cada vez que passa, mais nós aprendemos com eles, mais nós vivemos essa experiência deles e mais nós queremos ter atitude de acolhimento, de amor, sabe? De levar o santo nome de Deus às pessoas através, né, da devoção à Nossa Senhora Aparecida, a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. Então tudo isso para a gente é muito grande, é muito importante, é caro. Irmão, a Maria Helena usou uma palavra que é muito forte, mas muito verdadeira quando a gente olha para o trabalho missionário da congregação, que é a família, né? A gente, inclusive, está num santuário que conta com uma grande família que nos ajuda nesse trabalho de evangelização e acho que essa família se estende quando a gente tem esse olhar, né? Dos colaboradores, os voluntários, os paroquianos, peregrinos que, de alguma maneira, são tocados pelo trabalho, pela missão de vocês, né?
É bonito, até emocionante ver, né, as pessoas, os leigos, o que falam, o que veem, né, e porque acreditam nesse sonho, nesse projeto desse homem Afonso Maria de Ligório, que em 1732 começa essa obra evangelizadora. E quando nós falamos, então, daqueles que se agregam à nossa missão, são vocês, os nossos colaboradores, são os nossos oblatos, os leigos redentoristas, a juventude, são os nossos formandos, aqueles que vão se encantando por tudo isso que vem, é a nossa família dos devotos, como você muito bem lembrou. E aí, por que a gente cita tudo isso? Domingo agora passado, nós acabamos de encerrar em Roma o sínodo. E o sínodo dizendo que todos juntos, caminhar juntos, esse é o segredo. E para a gente caminhar junto, não pode faltar essa esperança. E nós vamos fazer agora de novo na celebração, né, Maria Helena? Nós fizemos aquela entrada maravilhosa na novena da padroeira esse ano, para dizer que aqueles que aqui chegaram foram peregrinos da copiosa redenção. E duas coisas que eles logo se encantaram foi exatamente isso, porque eram alemães, outra cultura, outro clima, não é? Outra realidade, mas vieram naquela certeza. E aí, aqui o que eles se encantam? A alegria do povo brasileiro, a acolhida, nesse acolhimento, perceber a piedade popular, a religiosidade. Então, esses elementos são importantes. E tinham uma certeza que a presença da Virgem Maria ia acompanhar-eles. E a Virgem Negra, que era também a da Alemanha. Então, vejamos quantos sinais da graça de Deus nessa história e como é que as pessoas vão se somando a gente para continuarmos outros tantos séculos por aí afora, né? Então, é hora de agradecer, é hora de celebrar, é hora de confirmar a profecia, reforçar a mística, alimentar a esperança, a espiritualidade, mas não sozinhos. Todos juntos, caminhando para que a gente possa olhar esse futuro que nós podemos vislumbrar à frente com muita esperança. Permitam-me dizer ainda do nosso querido Padre Pelaquim. Ele foi muito feliz no hino do centenário dos redentoristas. Em 1994, nós estamos retomando momentos daquela época, a chegada na estação de trem. E ele falou assim, ó, a Mãe Aparecida sempre andou conosco em toda parte. Agora, para nossa sorte, terá sempre lugar na nossa vida. Verdade. E é tão lindo saber que a gente se coloca nos braços da mãe. A mãe é aquela que acolhe, que cuida, né? Então a gente não se sente sozinho. Quando você está nos braços da mãe, você está sendo assim acarinhado. E é isso que todos nós nos sentimos, né? Nos braços da mãe. É muito bom. O irmão fez memória a um momento que foi muito marcante para mim, enquanto devoto, peregrino também. Eu sei que para muita gente, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, que foi durante a novena e em preparação para a festa da padroeira, que foi a entrada na novena solene, recordando justamente essa história. E aí a gente tem aqui a alegria de ter uma das pessoas responsáveis por esse trabalho. Aliás, esse trabalho artístico, que é professora também junto aos redentoristas. Foi aluno dela, irmão? Fui aluno dela. Se eu sou, olha, um pouquinho, eu não sou formado em comunicação como você, como os nossos colaboradores, também, não tenho jornalismo, mas o que eu aprendi de comunicação, e logo no início, eu tinha 15 anos quando eu cheguei, eu devo a essa querida professora aqui, viu? Que merece o louvor, e a gente sabe do amor e como que ela casa, né? O dom, o talento, a profissão dela com a vida de Santo Afonso, que foi esse grande artista, e como que ela passa isso para nós. Ela é brava, viu? Ela é brava. Eu até estava pensando se eu fazer essa pergunta ou não, mas eu também sou amigo do filho, eu sei que é brava. Sou amigo do filho dela, eu sei que é brava. Ela nos deu uma verdadeira faculdade de comunicação naquele início lá, viu, Maria Helena? Então, quem nasceu pronto só aproveitou, entendeu? Então,
Deixa pra lá. E realmente a gente até coloca imagens para o pessoal de casa acompanhar a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida naquele 8º dia de novena solene. E a mensagem era justamente essa, então, né, Maria Helena? A gente olhar para trás de maneira carinhosa, mas também para frente de maneira esperançosa, né? Me marcou ver o Padre Pascotto apontando. A câmera ia nele e ele apontava para Nossa Senhora, apontava para frente. Foi emocionante, e permita dizer que amanhã, né, Maria Helena? A missa de amanhã, 6 horas da tarde, ao vivo, aqui do Santuário Nacional, nós vamos retomar isso mais uma vez, né? É um momento muito marcante, né? Você falou muito bem, ele apontava para Nossa Senhora, ela é o caminho para a nossa porta santa, que é o que a gente rezou o tempo todo da novena. Então, estar ali fazendo memória, como você falou, Alain, é uma memória agradecida, é agradecer por tanto carinho de Deus para com a gente. Então, tudo isso que a gente faz é um momento de agradecimento. E, se Deus quiser, amanhã na missa, vamos retomar essa entrada tão bonita e fazer memória, mais uma vez, da chegada deles até aqui e que nos trouxeram até aqui e que nos leve para frente. Nós, os nossos que estão chegando, o futuro, sabe? A gente precisa desse amor da Mãe, desse amor de Deus, para que a gente continue em pé. É um sustento da nossa vida. Muito bom. Caminharemos juntos nessa missão, Maria Helena. Obrigado Amém. Pela participação com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. É um carinho estar aqui, a voz um pouquinho ruim, mas vamos levando. Um mês intenso, né? Um mês intenso. Mês difícil. Irmão, obrigado pela participação com a gente também. Também um mês intenso para o irmão Alain, durante novena, a cobertura, nos auxiliando no trabalho no sínodo e agora durante a Assembleia. Pois é, e somos dessa comissão, né, também. Mas a gente agradece e tudo que nós partilhamos, uma comissão, vocês sabem quantos trabalhos, quantas realidades, reuniões, encontros, mas é prazeroso ver que tudo deu muito certo, aquilo que foi pensado, para que os nossos confrades também se sentissem bem, naquele jeitão nosso, alegria, missionariedade, era para proporcionar o encontro, só isso aí, 200 e tantas pessoas, presença do superior geral da congregação, que é brasileiro, que é daqui da província, presença do coordenador da conferência, do nosso querido arcebispo de Aparecida, oblato redentorista. Então, gente, isso tudo é para dizer, tudo que nós estamos conversando aqui, né, Maria Helena, com você, Gui, com todos que nos acompanharam, muito obrigado por tudo e sempre, é para dizer que tudo isso foram pautas nas nossas reuniões, nos nossos encontros, para que a gente não funcionasse só numa comissão técnica, mas celebrando e com essa emoção e fazendo festa. Assim será. Obrigado, meu irmão, pela participação. Obrigado a vocês. E olha, o pessoal de casa continua ligadinho com a gente, que a gente faz mais um rápido intervalo aqui no Aparecida Debate, mas daqui a pouco a gente volta, ainda conversando sobre essa bonita história e falando sobre os desafios e as realidades do trabalho e da missão redentorista nos dias de hoje. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso último bloco do Aparecida Debate desta terça, que fala sobre os 130 anos de história e missão redentorista em Aparecida. Nesse terceiro momento da nossa conversa, a gente fala sobre os novos desafios e realidades da congregação, sobre o carisma afonciano nos dias atuais. Para nos ajudar com esse assunto tão necessário para entendermos esse trabalho, a gente conversa agora com o Padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida. Padre, sua bênção, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Guilherme, a você, todos aqueles que acompanham o programa da TV Aparecida. E a gente também conversa, nesse último bloco do nosso programa, com o nosso reitor aqui no Santuário Nacional de Aparecida, Padre Eduardo Catalfo. Padre, sua bênção, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui no Aparecida em Debate, estar aqui com você, Guilherme. A gente agradece, viu, ter a participação dos senhores aqui, agora com uma proposta diferente nesse último momento do nosso programa. Nós já recordamos um pouco esse lado mais histórico, como foi a chegada daqueles primeiros missionários, falamos das celebrações que estamos vivendo agora por esses 130 anos. Queria a ajuda dos senhores para a gente olhar para o presente e para o que a gente já pode imaginar para o futuro. Padre Marlos, a gente estava até recordando aqui, né? No ano passado, o senhor, Padre Catalfo também, esteve com a gente para falar sobre a nova província, a província Nossa Senhora Aparecida, que estava começando a sua caminhada naquele momento. Agora, aproximadamente um ano depois daquela gravação,
como está esse trabalho, essa nova realidade redentorista aqui em Aparecida, em alguns estados do Brasil? Isso, nós estamos quase completando um ano de criação dessa nova província. Então há uma caminhada feita e, sobretudo, uma experiência que é incipiente ainda, né? De conhecimento mútuo dos confrades e das próprias realidades que formam essa nova província. Então eu diria assim, é de fato com o tempo que esta identidade vai ser construída, né? Mas já demos alguns passos significativos, tanto no aspecto de intercâmbio de pessoas, né? Como também de assumir já algum sonho pastoral novo daqui para frente, estamos em vista disso, né? Fazendo tratativas, conversando, visitando possibilidades de criação de novos projetos. Então, acredito que tudo isso vai fomentando essa identidade, embora todos sejamos redentoristas, tenhamos uma história comum enquanto congregação, também de espiritualidade, mas a gente sabe também que, pelo lado humano, isso requer um pouco mais de tempo. Então, diria que estamos num ritmo satisfatório. Teremos agora a primeira assembleia da nova província, então isso também ajudará neste mútuo conhecimento e também abraçar aí de modo muito comunitário os projetos que temos pela frente. O Padre Marlos, o Padre Catalfo falou do intercâmbio como uma dessas oportunidades da gente ver já esses novos passos da província Nossa Senhora Aparecida. Eu lembro que naquela conversa do ano passado eu tinha perguntado na prática o que o devoto, por exemplo, aqui no Santuário Nacional de Aparecida ia passar a perceber de diferente a partir desse início de um novo trabalho. E aí os senhores tinham falado sobre isso, né? Talvez a primeira coisa que poderia chamar a atenção seriam caras novas no santuário, no trabalho pastoral, nas celebrações. A gente tem visto isso ao longo dos últimos anos, né, Padre Catalfo? Como que é para o senhor, enquanto reitor também do santuário, poder participar e promover essa troca de experiências e compartilhar esses momentos com novos missionários? A comunidade redentorista sempre foi plural, culturalmente plural, e essa sempre foi também a nossa riqueza. Eu diria que o jeito de ser redentorista, naquilo que é essencial, naquilo que é o mais importante, a nossa unidade é clara, é forte, é bonita e vibrante, mas há também uma diversidade de estilo, uma diversidade cultural que nos enriquece. A pluralidade sempre nos enriquece, também na obra evangelizadora. Agora, a gente olhando para as realidades pastorais de hoje, Padre Marlos, a gente conversou no começo do programa sobre qual era o contexto e os desafios, as realidades eclesiais que os primeiros missionários redentoristas encontraram aqui em Aparecida especificamente. Quando a gente olha para o hoje, para 2024, para este século XXI, para esse novo milênio, quais são os maiores desafios para um trabalho missionário como que a congregação faz? Acredito que vá ao encontro daquilo que toda a igreja enfrenta, né? A pastoral urbana, a atração dos jovens. Então são grandes desafios, porque a igreja hoje é uma voz em meio a tantas outras vozes, né? Há muita alternativa de busca de sentido de vida, a proposta religiosa, a proposta eclesial, a proposta cristã acaba sendo uma em meio a tanto. Então eu vejo que o grande desafio é da gente perseverar nesse caminho, apresentando o caminho de Jesus como sendo um caminho atrativo, relevante e de realização para as pessoas. Mas vejo, sobretudo, né, nos grandes aglomerados aí, urbanos, a presença da igreja que cada vez mais é significativa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Então é isso que nós temos pela frente. Embora alguns achem assim que um trabalho tradicional como das missões populares, né, tivesse sido superado, mas a gente percebe que não, ele continua sendo muito atual. Tanto é que agora, depois da pandemia, nós estamos tendo a retomada disso, então mostrando que de fato nós missionários redentoristas temos uma contribuição a oferecer nesse sentido, né? Os párocos, as paróquias convidam, as missões estão acontecendo, o trabalho aqui do santuário, a partir dos meios de comunicação, então tudo isso tem um alcance muito grande, é a voz da igreja, é a voz de Deus, através aí da congregação redentorista, chegando a tantos corações. O Padre Marlos falou das missões populares, Padre Eduardo Catalfo,
E a gente trabalhando na Rede Aparecida de Comunicação, a gente tem esse privilégio, né, de poder fazer a cobertura, reportagens, entradas ao vivo, mostrando essas missões quando chegam a tantas cidades pelo país. E o que a gente vê muitas vezes é uma profunda transformação, né, na fé das pessoas, imagino que até para os senhores, né, para aquele missionário, muitas vezes aquele missionário jovem que está começando a caminhada na congregação, ter essa oportunidade de estar numa missão popular, acho que é um momento chave também da caminhada como religioso, né? A província de Nossa Senhora Aparecida sempre teve essa característica que, na minha opinião, ela é fundamental, é a característica de uma pastoral muito diversa, de uma pastoral variada no sentido positivo, onde desde os padres jovens até os confrades, padres ou irmãos mais idosos, eles têm oportunidade de encontrar o próprio lugar, lugar para os redentoristas jovens, lugar para aqueles que estão na meia-idade, sempre num serviço a favor do povo, num serviço que atende às necessidades da Igreja do Brasil, num serviço que está em consonância também com a tradição do carisma redentorista. Santo Afonso sempre olhou para os pobres como os destinatários principais do nosso trabalho evangelizador. E tudo isso a gente encontra, seja nos grandes santuários onde trabalhamos no Brasil e no mundo, seja também no trabalho com as missões redentoristas, mas também ali nas periferias das grandes cidades, nos trabalhos pastorais, no ensino e no estudo da teologia. São campos de trabalho que foram construídos ao longo de uma história centenária no sentido dos redentoristas que chegaram e que trabalham no Brasil há bastante tempo. Já que a gente citou os jovens aqui nessa nossa conversa, queria pedir para o senhor, Padre Marlos, falar sobre o trabalho também do secretariado vocacional, desse trabalho que é tão importante para a igreja e que a gente vê muito empenho, muito esforço dos redentoristas também. O que mudou quando a gente fala na promoção vocacional hoje, quando a gente olha para essa história com a chegada dos primeiros redentoristas? Eu acredito que na origem está sempre o contato, né, do redentorista com o povo, com os jovens. Isso desperta vocações. Então é vendo aquele missionário, aquele padre, aquele irmão que nasce no coração do jovem o desejo de ser um igual, né? Então isso é fundamental e a gente não pode perder isso de vista. Mas, vivendo os tempos modernos que nós estamos, os meios de comunicação acabam sendo também um grande atrativo e ajuda muito nesse sentido de informar, comunicar, possibilitar, visualizar, né, o trabalho redentorista. Então, quando nós iniciamos a caminhada deste ano da nova província, da província Nossa Senhora Aparecida, uma das prioridades, e a gente até chamava a pupila dos olhos, né, de uma província, deve ser a formação, porque aquilo que é para o governo civil, né, o futuro de um país é a educação, também para a congregação passa muito pela formação, pelo investimento nos jovens. Então nós criamos uma equipe chamada de Secretariado Vocacional, exatamente para pensar e dinamizar esse trabalho no território de toda a província, abarcando aí os 5 estados brasileiros. E não temos um secretariado para cada regional, mas um representante desse secretariado em cada regional. Nós chamamos aí de regionais de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Então é um trabalho feito, digamos assim, de mobilizar os jovens, né, em torno desse ideal de vida, um processo de discernimento, e os resultados estão chegando, né? Então, se nós tínhamos assim, no final da história das nossas unidades, uma grande dificuldade em atrair e conseguir mais jovens, né, nós podemos dizer que agora, chegando ao final do primeiro ano da província Nossa Senhora Aparecida, nós conseguimos dar passos nesse sentido. Então, são muitos os jovens correspondendo, se mantendo aí em contato com o secretariado, através da participação de encontros vocacionais, retiros vocacionais. Então isso desperta muita esperança. É óbvio que é preciso também ter critérios, né? Selecionar, discernir de fato se isso é um dado vocacional, é só um primeiro entusiasmo, mas o importante é que está sendo feito um trabalho muito intenso, muito sério aí junto da nossa juventude. E a gente vê, Padre, quando a gente conversa com jovens que estão conhecendo a congregação, como encanta, né, esse dinamismo no trabalho com o despertar vocacional, o dinamismo que a gente falou aqui também no trabalho pastoral, no trabalho do anúncio.
porque a gente vai se adequando, né, Padre Catalfa, às novas demandas, novas necessidades dos tempos. Agora, uma coisa que eu acho que não muda é o exemplo, o legado de Santo Afonso, o carisma da congregação. Como que a gente onde que a gente ainda encontra espaço e necessidades na nossa sociedade em que a gente pode olhar para a vida de Santo Afonso e falar, poxa, eu devo segui-lo nisso para a gente ter uma sociedade, para a gente ter um convívio melhor. Nós estamos celebrando os 130 anos da chegada dos Redentoristas à Aparecida e uma questão que para mim sempre foi muito clara e forte é o modo como os primeiros alemães sempre acreditaram na pastoral vocacional. A gente não usava naquela época, não se usava esses termos de cultura vocacional, de pastoral vocacional, mas neles isso era muito forte. Eles sempre acreditaram que os brasileiros seriam capazes de serem bons redentoristas, de serem missionários. Eles sempre acreditaram e incentivaram isso. E os primeiros frutos, os primeiros redentoristas brasileiros foram homens de grande envergadura, homens que tiveram uma visão para transformar o santuário, já naquela época, naquilo que é hoje, um lugar de acolhimento, um lugar de anúncio do Evangelho, um lugar onde os peregrinos de fato se sentem filhos muito amados de Deus. Padre Eduardo Catalfa, Padre Marlos, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer imensamente a participação dos senhores e a colaboração dos senhores com esse nosso programa, para a gente ajudar quem está em casa a compreender de maneira mais profunda esse trabalho tão importante que a Congregação do Santíssimo Redentor realiza aqui em Aparecida e no Brasil inteiro. Obrigado, viu, pela participação do senhor, Padre Marlos. Padre Catalfa, obrigado também, viu? Seja sempre bem-vindo. E claro, a gente sempre aproveita a oportunidade para fazer um convite muito especial para você jovem que nos acompanha aí de casa, através do Aparecida Debate. Venha ser redentorista, acesse a 12.com/vocacional e venha trabalhar na Casa da Mãe Aparecida. Olha aí, chamado especial para você jovem, viu? Com esse convite a gente encerra mais um Aparecida Debate. Agradeço a todos aí de casa pela companhia nesta noite e pedimos para que você reze por essa assembleia que está acontecendo ao longo dessa semana e, sobretudo, pela missão de tantos religiosos, religiosas, leigos e leigas que atuam junto aos missionários redentoristas para dar sequência ao legado daqueles primeiros missionários que por aqui chegaram. Lembrando que você pode rever esse programa pelo canal da TV Aparecida no YouTube, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, até a próxima.